A canalha da UDN diz que eu sou contra o mercado. Ora, o mercado é um elemento aparentemente essencial da vida humana, mas há mercados e mercados. Nós já conversamos sobre isso. Mas hoje eu trouxe um cara do mercado. E esse é daquele mercado que eu olho assim de forma um pouco vesga, embora sem perder o respeito, que eu também não tenho mais idade para ser boboca, nem ficar olhando as coisas por superficialidade. Eu quero agradecer, na verdade, falando sério, é um puta economista, preparadíssimo, é uma figura meio rara porque ele opera no mercado, é um dos economistas de corretoras, das mais importantes corretoras de valores do Brasil, sabe onde fazer render dinheiro, conhece onde as andorinhas dormem, mas nunca deixou de se preocupar, por isso que me chamou a atenção com as coisas gerais do Brasil. Agora ele está causando polêmica com uma ideia na contramão aí de todo mundo, inclusive de mim, né, de que o PIB brasileiro parece que vai andar bem. Então, vamos conversar sobre isso, mas eu quero agradecer a André Perfeito. Obrigado. A oportunidade de conversar. Eu quero primeiro saber, você vai passar o carnaval onde? Olha, por mim eu passava em São Paulo, que tá bom o carnaval aqui, né? O que você faz de bom no carnaval em São Paulo? Bloco. O túmulo do samba? Mas São Vinícius estava mal-humorado aquele dia. Eu dou um desconto pro poetinha nessa frase infeliz dele. Mas aqui tem muita coisa mesmo. André, o que está acontecendo com o Brasil, na sua opinião? Onde é que está pegando? Bem, para tentar essa projeção média de PIB, né, eu estou com um PIB bastante generoso, né, 3% para esse ano. Né? 3% em 2020. 3,05%. Mas lembrando que o economista faz com projeção com 2 K depois da vírgula por ter senso de humor, né? Porque a gente sabe muito bem que não é muito difícil chegar nisso. Mas antes de chegar nessa discussão mesmo, eu vinculo muito a crise que a gente passou, as agonias políticas que a gente passou, obviamente com corte econômico, né? Eu, como economista, sou obrigado a pensar nesses termos. E eu vinculo isso muito ao amadurecimento do plano real, né? Eu acho que a gente criou uma história que veio se traduzindo de forma lenta, gradual e segura, em alguma medida, numa queda da taxa de juros. E essa queda da taxa de juros, desde que o Armínio Fraga estabeleceu, né, o sistema de metas propriamente, saiu de 45% e veio caindo. Né? A questão é que é o seguinte, na medida que a taxa de juros cai, isso implica dizer que as outras taxas de rentabilidade da economia também têm que cair. Eu acho que a gente chegou em alguns experimentos ali, em alguns, né, testes ali que foram muito difíceis, né? Mas a gente está amadurecendo essa ideia, essa taxa de juros, por assim dizer, está se espraiando na economia, as taxas de rentabilidade caíram. Chegou num ponto onde ficou muito agudo isso, e a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, foi lá e apertou de vez o negócio, né? Tipo, ela foi, através de uma mentalidade, na minha opinião, bastante empreguista, assim, tentando de forma dura, tentar fazer a máquina continuar, acabou gerando isso. Bem, então, se eu tiver certo a respeito disso, na hora que a taxa de juros cai, aumenta o investimento em condições normais de temperatura e pressão. Se aumenta o investimento, aumenta o crescimento. Se aumenta o crescimento, o desemprego cai, o salário sobe. Na hora que o salário subiu, cria uma nova classe média, foi a década do consumo, do varejo, etc. e tal. Mas, simultaneamente, quer dizer que quando o custo do salário sobe para construir essa nova classe média, aumenta o custo do salário, obviamente. Isso daí faz que as margens de lucro caiam. Então, esse processo de amadurecimento, ela foi se perdendo vigor, ou perdendo força. E a gente chegou num momento onde a discussão econômica que a gente está é o seguinte: a renda do trabalho vai ter que ser alterada por outro tipo de renda, no sentido de dar algum dinamismo na economia. Agora a gente vai pegar o Paulo Guedes, só rapidamente para colocar esse raciocínio. O Paulo Guedes é um homem liberal. E o que eu gosto do Paulo Guedes é que assim, ele é absolutamente coerente com o que ele faz. Né? Você pode criticar ele de qualquer lugar, né? Pode falar que não faz sentido, etc. Mas que ele é coerente. E ele tem um charme também, que pega na Faria Lima, às vezes, que é um negócio impressionante. Uma vez ele estava falando, e eu sou louco para falar com o Paulo Guedes, porque quando eu abri o Voto em Ti, né, me vincularam a você, etc e tal, mas eu até falei com o pessoal do Novo, fui procurar, não tem essa assim não, é que eu acho que naquele momento era muito apropriado e faz sentido, mas o Paulo Guedes, sendo um homem liberal, isso é importante, ele não tenta deslocar a curva de oferta, de demanda, ele quer deslocar a curva de oferta. E ele está trabalhando nesse sentido, e eu acho que pode ter algum êxito, que é um pouco para falar. Para. Vamos botar o nosso telespectador aqui na jogada. Se eu falar aqui uma coisa,
Se eu estiver errado, também você me interrompe. Claro. Então, mas vamos conversar. Como é que o PIB cresce? Você é econometrista, além de ser um grande economista, na contramão aí do viés neoliberal, você tem uma formação neo-keynesiana, se eu posso chamar. Eu sou keynesiano. Eu gosto de acreditar que eu sou mais keynesiano do que não, mas enfim, tá na mesma coisa. Enfim, é apenas a distinção é o seguinte, tem quem acredite que o Estado deve ser reduzido à dimensão mínima, demitido de qualquer intrusão no domínio econômico, e que o mercado sozinho, no seu entrechoque, vai se resolver. Você não acredita nisso. E é um pouco mais sofisticada a ideia. Só para dizer, não há uma única experiência internacional em que essa outra ideia do Paulo Guedes tenha funcionado. Nenhum lugar do planeta Terra. Mas vamos lá. Brasil aqui. Agora eu estou querendo saber onde é que está pegando. Tá. Vamos pegar aqui algumas coisas que vão na contramão. Uma coisa eu entendo. Vamos lá. Nós descemos uma escada, 16 degraus. E agora nós vamos subir 2 degraus. Então nós paramos de descer e vamos subir 2 degraus. Mas na verdade nós vamos estar 14 degraus abaixo do que estávamos. É isso? É um pouco por aí sim, mas isso é uma coisa mais precisa no sentido keynesiano da palavra. E econometrista, vamos dar precisão. Então, eu sou muito, sendo keynesiano, tenho muita suspeita com os métodos matemáticos, a gente tem que tomar muito cuidado quando mexe com isso. Mas a ideia é o seguinte, na cabeça de um keynesiano, para Keynes, o investimento é função da eficiência marginal do capital. O que eu quero dizer com isso? Como o sujeito investe? Ele pega lá, tem 100 milhões de reais aqui, né? Se eu pegar esses 100 milhões de reais e abrir uma padaria, eu imaginando a demanda, estou imaginando aqui a rua, estou imaginando um monte de coisa. Quer saber, eu acho que me dá R$1 milhão. Tá bom, então você acha que a taxa de retorno desse investimento é 1% ao mês. Tá? Quando você tem esse número em mão, você pega e olha para a realidade. Quanto é a taxa de juros livre de risco? Se eu for pegar esse dinheiro, ao invés de investir e aplicar, quanto dá? Se a taxa livre de risco for, sei lá, 2%, eu não invisto, eu aplico. Se a taxa for meio, eu invisto, não aplico. Então é isso que... Se a taxa de juros do papel for mais lucrativa do que a economia real, por que você vai acordar cedo, trabalhar, produzir, dar emprego, lidar com fiscal, com corrupção, com cacete A4, se o mesmo dinheiro botado no banco leva na moleza mais dinheiro do que isso? Isso é a tragédia brasileira. E aí isso é importante por quê? Quando eles começaram a fazer o ajuste, e isso que mudou, eu mudei minha cabeça muito forte agora, porque... Qual que é a ideia? Então tá bom, não está crescendo a economia, pega a taxa de juros que está 2 e joga para meio, né? Isso deve fazer o sujeito investir. Depende, porque às vezes o fato da taxa de juros ter caído para meio é porque justamente a demanda está fraca, você está numa crise. Então aquela conta mental que o empresário tinha, quer saber, dar 1% ao mês, que é um chute, né? A gente tem que... a beleza da economia é porque a gente tenta, com as nossas frágeis possibilidades, tentar domar o tempo, né? A incerteza. Por isso que eu acho que a expectativa não é racional, acho que tem muita coisa que entra aí no negócio. Às vezes a taxa cai para meio, só que a expectativa de lucro caiu para 0,25. Então ele imagina, não vou nem ganhar 1 milhão, ganho só 250. E quando eles começaram a fazer esse processo, eu pensei, mantendo fiel, né, ao meu instrumental, né? Não adianta nada se ter a taxa de juros no lugar certo e a economia no lugar errado. Então, assim, o sujeito ia baixar a taxa de juros, né, na esperança que fosse investir, só que o próprio empresário, olhando a ociosidade da indústria dele e o mercado de trabalho, a demanda muito fraca, ele falou, não vou investir. Só que é isso que me chamou a atenção agora. Assim. Eu acho que por conta de 2 inovações microeconômicas no mercado de trabalho, se alterou profundamente esse fator de produção, que é o trabalho. Então, o que a gente tem observado ultimamente é o seguinte, o rendimento médio real das pessoas ficou parado. Não está subindo, está parado. Só que a massa salarial está subindo. O que explica isso para mim? São esses 2 fatores, a saber, uma lei, uma CLT mais frouxa, né, com vários outros espaços ali, e uma mudança tecnológica impressionante. Aqui em São Paulo, esses dias eu estava com minha esposa, a gente foi no cinema e tal, a gente estava andando, né, tava com o meu carro e tal, aí passou 2 motos, né, e você via que assim, era o rapaz na frente, a garota atrás, né, e nitidamente estavam vestidos para sair, né. Só que na costa das 2 moças tinha uma mochila de um aplicativo de entrega. Nitidamente eles estavam pegando algum troco para depois sair de noite na balada. Isso é uma mudança profunda no mercado de trabalho. Então, se é verdade a minha hipótese, que o custo unitário do salário está segurado, mas a massa salarial está subindo, isso implica dizer que você tem incentivos a continuar crescendo. E essa que é a surpresa que a gente teve ano passado. Isso é interessante, mas deixa eu te dar alguns números aqui para você contestar. A informalidade no Brasil, mais o desemprego aberto, são os maiores da história soma. Sim. Então, nós vamos falar informalidade,
Vou estar inventando que isso é emprego. Na minha opinião, não é. É uma ocupação, vamos lá, é uma questão de linguagem, mas, e eu compreendo a mudança. Mas a soma da informalidade, 38 milhões e 800 mil pessoas, 41,x% da população sadia para o trabalho, mais 11 fração de desemprego, que dá quase 12 milhões, 12 milhões de fração dos brasileiros, isso faz com que metade na população brasileira esteja hoje fora do mercado formal de trabalho. Sim. E a renda de metade desse povo é de R$ 413 e está parada. Sim. Ou em declínio. Se na tradição brasileira o PIB cresce 60%, puxado pelo consumo das famílias, e o consumo das famílias é emprego, renda e crédito, e a gente volta àquela minha obsessiva preocupação com a questão do colapso do crédito. Está piorando a inadimplência das famílias. 2/3 das famílias brasileiras estão inadimplentes. E de onde é que vem isso, Dário? Então, o meu ponto é a massa salarial está subindo. Esse dado o último PNAD contínuo subiu. Então, assim, eu acho que pode estar operando mesmo, e faz todo sentido com o governo de caráter mais liberal. Não há nem por maldade. Eles vamos dizer assim, de forma bastante profunda, eles desejam essa alteração no mercado de trabalho, porque eles entendem que a variável de ajuste é o mercado de trabalho. E eu acho que está funcionando isso um pouco. Poxa, André, 3% é muita coisa. Você não está sendo otimista? Você mesmo falou, caímos 16 degraus, subir 2 não é grande coisa. E aí, tem duas coisas que podem subir muito forte, porque, vamos pegar o PIB, né? Sob a ótica da demanda... Deixa eu agregar mais duas. Vamos lá. Uma terceira preocupações para você, é no mesmo pacote. Na minha percepção de leigo, eu acho que a economia cresce puxada pelo consumo das famílias, pelo investimento empresarial, e aqui nós temos duas coisas: capacidade instalada ociosa muito alta, ou seja, você pode crescer ainda sem investimento. Talvez também esteja na sua variável de cálculo. Tá. E o nível de inadimplência e endividamento empresarial privado brasileiro também é recorde histórico. Nós temos aí um número de 5 milhões e 500 mil pequenas empresas inadimplentes. Né? E depois você tem o investimento público, que desceu ao resto do chão. Não é só a União Federal, que está no pior investimento. São Paulo está sequencialmente com o pior investimento da história. De onde é que vem esses 3%? Então, vamos lá por partes. Né? Apesar de os economistas quererem passar uma ideia que a economia é difícil, não é tão difícil assim não. Sob a ótica da demanda, a gente tem 5 coisas para olhar. Né? Consumo das famílias, gasto do governo, consumo empresarial, a formação bruta de capital fixo, exportação menos importação. E essa é a quarta questão, que é o externo que está aumentando. Grave entre nós. Aí que eu vou, acho que quando eu falei essa projeção, as pessoas não entenderam direito o sentido, mas antes de falar dessa parte específica, eu vou falar de onde eu tirei esse negócio. A formação bruta de capital fixo tem surpreendido nos últimos dados de PIB. Né? No segundo tri, quando todo mundo achava que ia ser uma desgraça, cresceu 2%. Está o quê? 16%? Não, tá, em proporção do PIB está baixo ainda. Né? Se você pegar a formação bruta em proporção do PIB, é 16%, acho que deve estar 16% mesmo. Eu não lembro de cabeça agora, mas é muito abaixo dos 20%, que era o mínimo necessário, etc. e tal. Então, assim, se continuar essa trajetória e alterar isso, eu acho que pode subir até 9% esse ano. Poxa, 9%? Se você pega a série, várias vezes a gente cresceu 9%. Então, pode ser que isso. O consumo das famílias saindo de 2%, 2,2% que está, indo para 3%, já dá um respiro. O ponto, sabe qual é o ponto interessante, Ciro, sobre isso? Que isso trabalho numa corretora de mercado, né? Corretora de valores. E eu tenho observado fortemente um fluxo de novos clientes gigante. Por uma questão, por óbvio, né? A taxa de juros caiu a 4%. Por sinal, o mercado financeiro está enfrentando duas crises / oportunidades agora. Né? Uma crise é de ordem micro, porque é tecnologia e tal, barará. Mas está passando uma crise de ordem macro, né? Porque se você pegar a taxa de juros em 2005, real era 12%, né? Quando você tem uma taxa de juros real de 12%, todo mundo é gênio na Faria Lima, né? É bico ganhar dinheiro, né? Agora não, tem que mostrar serviço. Então até a corretora que trabalho, sou sócio, a gente tem um esforço muito grande na área de análise, porque a gente tem que trabalhar agora, né? Que é uma coisa que não tinha, né? Eu acho que muito dessa postura até às vezes muito combativa, porque realmente a indústria financeira não diminuía a simetria de informação, ela aumentava a simetria. Agora não, está tendo que correr, ver lá no detalhe, então é um momento diferente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente está indo para o mercado financeiro. E o volume de dinheiro que entrou, da poupança de todo mundo que está aqui nessa sala, de você aí em casa, né, entrando, é gigantesco. E essa é a minha preocupação, né? A gente vai crescer... Mas ele está se deslocando da especulação em papel, do governo para o quê?
a fundo de investimento imobiliário, ação também, está indo, está procurando, está querendo assuntar. Esse dinheiro está indo por aí, vai assuntar. Sim. Só que o meu receio... Mas desconto de duplicata na ponta para o comerciante, não acontece nada. Então, mas é que tá. Esse ajuste que a gente está vivendo, o que o Paulo Guedes quer? E nesse sentido, é impressionante mesmo o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes... Não, ele está fazendo coisa que o PT tem que parar de fazer há 20 anos, nesse aspecto. E nesse sentido, às vezes, é engraçado às vezes como as pessoas reagem. O Paulo Guedes olha na cara do empresário e fala, eu vou te pegar, eu vou te pegar, entendeu? E as pessoas ficaram, e entraram nisso, porque isso daí para mim é importante. Se eu faço o que ele está fazendo... Nossa, mas assim, o que é interessante desse jogo é que está entrando muito dinheiro. E aí eu tenho uma preocupação, porque o comentário total meu dos 3% é o seguinte, ou crescemos 3% ou não cresceremos nada. Porque, assim, lembra lá atrás, quando você teve a greve dos caminhoneiros? Muita gente falou, a culpa é da Dilma que baixou a taxa de juros e fez o caminhoneiro comprar caminhão sem precisar. Bem, as pessoas compram o que querem, né? Ninguém mete a arma na cabeça de ninguém. Só que agora a economia toda, todo mundo entrou no mercado de capitais. Foi aquele dinheirão. Se a economia não cresce para justificar esse nível... Eu acho que a Bolsa de Valores no Brasil está na iminência de um crack. Ou pelo menos arriscado. Então, mas eu tô muito atento, porque qual que é a ideia? Faz sentido a Bolsa subir? Faz, porque o juro caiu, então o fluxo descontado a valor presente... muito baixos e tal, esperando... dá para crescer. Só que é o seguinte, todo mundo foi pro risco, né? Agora, se não entregar e não crescer, rapaz... Vai ser um colando atrás do outro. Até o ano passado eu escrevi um relatório chamado Política Monetária no Gelo Fino, sobre gelo fino. Que a ideia é essa, né? A gente jogou a taxa de juro para um nível que no primeiro momento todo mundo ganha dinheiro, né? Porque, só para explicar para o telespectador, uma taxa de juro funciona da seguinte forma. Imagina que eu viro para você e falo, olha, daqui a um ano eu dou R$100. Quanto você me dá hoje? Poxa, André, sei lá, você está aqui, está indo bem, eu te dou R$90. Tá bom, daqui a um ano você ganha 100, então 10 sobre 90 dá 11%. Vamos supor que eu vire para você daqui a uma semana e pergunto, daqui a um ano eu te dou R$100, quanto você me dá agora? Aí você fala, pô, essa China tá uma bagunça, sei lá o que vai acontecer, quer saber, te dou só 80. Tá bom, então daqui a um ano você ganha 100, então fica 20 sobre 80. Então repara o seguinte, que dá 25%, né? No primeiro caso, a taxa de juros era 11%, o preço do título era 90%. Quando vai para 25%, ou seja, a taxa de juros sobe, quer dizer que o preço do título cai. Então, o preço do título tem uma relação inversa com a taxa de juros. Se a taxa de juros está caindo, quer dizer que o preço está subindo. O pessoal estava ganhando dinheiro ano passado, com uma NTNB 2024, 80% em 12 meses. Isso que é engraçado, né? O pessoal começa a achar gênio e começa a ficar entrando num risco. Não, vai. Eu conheço, pessoal. É assim que funciona. E eu tenho preocupação com os nossos clientes, meu trabalho lá e da minha equipe, eu tenho todo falar, faz sentido, né? Deixa eu pegar esse bicho aqui, está quente ainda, não está? Então é esse jogo. E o prazo da dívida? Isso é muito interessante. Porque assim, está caindo os juros, né? Se é verdade que está caindo os juros, isso implica dizer que as pessoas confiam. Mas ela está estreitando. Então, mas isso que é interessante, porque se as pessoas confiam, em tese a dívida tem que ficar mais pré-fixada e não tão pós-fixada. Explicando aqui, quando você está pré-fixado, você falou, olha, eu acho que a taxa de juros vai cair, né? Então deixa eu pegar essa taxa já boa aqui agora, porque você acha que vai ficar baixa, então você fica pré-fixado. Não está ficando tão pré-fixado na proporção total. Se a coisa está indo bem, por isso que o juro está caindo, em tese, o prazo médio da dívida já tinha que subir, pode te emprestar durante mais tempo. Não está acontecendo nada disso. Nem uma coisa nem outra. Nem as duas coisas. Então isso é um sintoma estranho. Eu só tomo algum cuidado, porque de avaliar isso, mas não, é isso, né? Porque desde 2008, né, vamos dizer assim, o mundo rasgou todos os... Mandou as favas dos bons modos monetaristas. Sem nenhuma dúvida. O pessoal Você falou... ouviu Larry Summers, ex-secretário do Tesouro Americano, dizer que o tempo do juro morreu e que agora é hora do fiscal, então, para quem o conhece... E eu fiz um negócio muito interessante, há uns 2 anos atrás, eu fiz a resenha do livro do André Lara Rezende, Juro, Moeda e Ortodoxia, para a revista 451, né? E eu fiquei fascinado, assim, um economista... acima de qualquer suspeita, um ortodoxo não, um liberal, radical, questionando a teoria quantitativa da moeda. Isso daí, assim, se você não incorpora... Eu no André e nesse outro André também, essa capacidade de pensar fora da caixa. Isso é impressionante, mas vai para ver a discussão. Então, eu não sei se, de repente, isso é um fenômeno desse esvaziamento mais global. Eu não sei. Agora, o que eu sei é que está estranho. Agora, câmbio.
Câmbio. Eu estou com um câmbio no final do ano, mas em torno de 4,30. Por que 4,30? Por que 4,30? Hã? Ah, não tenho uma dúvida. Se eu fosse no ramo, aí, aliás, esse 4,20 está anunciado por meus clientes há muito tempo. Mas é que tá, mas Eu não sei a taxa, mas eu sabia que o câmbio ia se desvalorizar. Então, mas o câmbio não é assim. E não está fazendo mais porque o governo está torrando reserva ainda. Mas eles pararam, né? Eles não estão agora mais fazendo isso. Eles fizeram isso o ano passado. Até já ajudou na dívida líquida, depois, agora, na bruta. 28 que descabou para 30, eles torraram os 200. Ah, foi mais um pouco sim. Mas assim, aquele negócio que eles estavam fazendo, isso daí estava me deixando com frio na espinha. Frio na espinha. Das reservas são torradas. Então, isso daí tem que dar um cuidado. Mas câmbio. Primeiro que tem uma frase que eu acho maravilhosa do Delfim Neto, né? Que Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes, porque a gente só erra essa porcaria. Mas eu conheço a outra. Qual? Ele diz que juro adoece, mas câmbio mata. Mata, Tem um negócio disso que essa dimensão é importante. Bem, só uma nota de rodapé. Esses 3% que eu falei, não necessariamente eu estou dizendo que é sustentável ao longo do tempo. É uma ideia muito em cima de uma alteração do mercado de trabalho que vale a pena pensar. Eu acho que até para os liberais, assim, alguém do mercado pode me olhar e falar, mas assim, esse jogo, o que alterou? É isso que tem que pensar. Mas câmbio, voltando à projeção, é fluxo, né? E tem que ser 3 motivos que governam esse fluxo. Ou o primeiro é carry trade, né? Diferencial de taxa de juros. A nossa taxa de juros está em 4,50, indo para 4,25, com uma volatilidade da moeda em 10%. Mas o mundo está a zero. Mas mesmo assim começa a ter, sei lá, né? Sei lá. Tem um risco. Tem algum risco, né? Começa, não quero dizer que o Brasil está mais arriscado não, mas começa a ficar muito baixo para algum tipo de cliente. Tá bom, esse é o primeiro ponto. Carry trade é assim, você toma dinheiro emprestado a 1% lá fora e aplica no governo brasileiro a 6%, paga com o seu dinheiro a diferença. Só que a pegadinha do carry trade é a variação da taxa de câmbio. De repente você toma uma na cara, que você pode ter ganhado 4, né? Você pediu emprestado, estava a 3,75, o Bolsonaro foi eleito, e de repente, um ano depois, está 4,20. Tomou na cara quem errou. Exatamente. E o governo pagou com tal de swap cambial. Depois a gente conversa. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é balanço comercial. A gente está vendo os dados. Está se deteriorando muito de forma pesada. Eu fiquei assustado com o superávit de janeiro. Então, não tem nada parecido. Às vezes 55. Nada, uma porcaria. Muito ruim. Com o câmbio dessa altura. Então, mas é que tá. Mas a gente está tendo uma opção. Eu acho que tem problemas externos e nossos. Os externos a Argentina entrou numa situação muito difícil. A China não sairá tão cedo. Não vai sair tão cedo. China também não. China também não está numa situação ruim. E o Brasil está fazendo uma opção. Que, de novo, foi uma opção, né? As pessoas votaram no Bolsonaro. É que assim, eu não acho que o Bolsonaro ganhou, eu acho que o Haddad perdeu. É uma leitura mais ou menos que eu tenho. Sem nenhuma dúvida. Então eu acho que é um pouco por aí, né? Sem nenhuma dúvida. Mas opção implícita no projeto do Paulo Guedes, e ele fala isso claramente. Eu não estou querendo faltar respeito com o Paulo Guedes, de jeito nenhum. Ele falou. É assim, ele tem que abrir isso daqui. Então, assim, a indústria vai continuar. Pode ir para o espaço. Pode não, está indo. Né? Já está perdendo 2 mil. Bolsonaro, números oficiais: 2.235 indústrias fecharam em São Paulo. Olha só. Então, isso daí está o setor externo. 1.000 empregos por dia. Não, por mês. 1.000 empregos por mês. Então, a gente está numa situação onde você tem esse setor externo que não vai ajudar. Então, também não entra fluxo por ali. E, por fim, investimento, né? Eu olho muito investimento na bolsa. E todo mundo fala, não, o estrangeiro vai entrar e vai comprar. O leilão do pré-sal foi um sinal, né? Foi um sinal, claro. Mas assim, o estrangeiro não está entrando aqui, não é exatamente porque o Brasil está... Não está entrando, está saindo em massa. Exatamente. No caso de bolsa, sim, né? Muito forte, né? Você pega investimento direto do país, até tem né, nas contas de transações correntes, você tem um resultado um pouco melhor. Mas aí desculpe, mas não é nem porque o Brasil está ruim, é porque lá fora está tão bom quanto, porque o juro está zerado, eles estão injetando dinheiro em tudo que é buraco, assim, né? Então isso acaba tendo esse efeito. Então isso daí que faz achar que o câmbio é um pouco mais para cima, né? Quer dizer que vai explodir? Também não acho que vai explodir. Pois é, e a pergunta é, o efeito disso na inflação brasileira se a economia aquece? Então, o problema quando se trata de... Como vai aquecer? Ninguém duvida que 2% tem. O teu 3% vai nesse bloco. Mas tem muita lógica o teu raciocínio. Então, o que eu vejo o efeito do dólar na inflação é menos o nível... né? Ninguém compra dólar, mas compra pão. Isso. E triga dólar. Exatamente. Mas o que você tem aí também é uma situação, nos modelos...
O nível, se é 4, 3, 5, tanto faz. O que importa, assim, se tem uma variação muito brusca, muito rápida. Porque isso desorganiza os preços, né? Eu tinha um acordo contigo num câmbio, aí tem outro no outro, de repente muda, aí, quer saber, vou colocar mais uma gordura aqui e vai que vai, né? Então, não acho que, se for nessa velocidade, tá ok, não acho que é o problema. Porque o problema, a tragédia do Brasil é que a boa notícia é que tá ruim. Os preços estão sob controle, o juro está baixo, porque a economia está fragilizadíssima. Né? Então, isso daí que está sendo alterado aos poucos. Quer ver um negócio? Eu falei antes que o Paulo Guedes é um economista liberal. Logo, ele tenta deslocar não a curva de demanda, mas a curva de oferta. Pegamos a reforma da Previdência. Ah, tem um déficit, Claro que tem. Eu vou deixar de barato esse negócio aí. Mas o que essa reforma da Previdência está fazendo é o seguinte... Em 10 anos eu vou tirar 800 bilhões desse lado aqui, desse lado. Esse lado o que é? Consumo. Então ele está tirando 800 bilhões do consumo. Na expectativa de que, ao tirar isso e jogar para dentro do Estado, a demanda, né? A demanda não, na verdade você vai sanear as contas, que seja, e os juros caem. Ou seja, você tira a renda de um lado para jogar no outro. Isso. É isso que ele está fazendo. Tão simples quanto isso. Simples assim, tira do pobre e dá para o aplicador financeiro. Não é só assim, isso. Digo eu, não precisa que... Mas não é porque com o juro caindo, isso daí pode dar alguma... Esse déficit aumentar. E aquela dificuldade que eu tinha, porque eu não sou economista, está começando a ficar flagrante. Qual? A brutal informalização, a evasão dramática do povo da Previdência. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Já está acontecendo. E sabe, do próprio governo está reprimindo. E sabe que eu fico com uma pena dessa discussão da Previdência? Depois, eu já ouvi você falar algumas vezes disso, mas para mim o que pega aqui é o seguinte. As pessoas a gente fez uma discussão muito ruim sobre a Previdência. Bom, eu vou pegar e exagerar o exemplo só para a gente pensar junto a questão. Tem dois registros, o de repartição, né, e o de capitalização. O de repartição, assim, quem está trabalhando, né, paga quem está aposentado. Como vai ter muito mais velhinho no futuro, né, então isso quer dizer que a conta não fecha, porque vai ter, sei lá, antes você tinha uma pessoa aposentada... O foi montado era 8 para 1. Então, hoje está 1,5 para 1. Aí vai piorar mais ainda. Aí o que acontece? Não, vamos sair. Então, capitalização não vai dar certo, vamos para... repartição não vai dar certo, vamos para capitalização. Cada um guarda o teu. Primeira coisa que eu quero dizer, a boa notícia é que vai continuar tendo velhinhos no futuro. Ou seja, vai continuar tendo gente inútil no futuro. Então a dúvida é o seguinte, como eu financio o crescimento de hoje para amanhã? Aí a dúvida é o seguinte, tá bom, não vai ser através dos dados corretos. Aí o que acontece? Esse dinheiro vai para a mão das pessoas. Tem que fazer a aposentadoria com 0 de taxa de juros real? Me explica como isso funciona. Então esse dinheiro tem que ir para a economia. Se não for, tem que ir, porque para você gerar um nível de produto lá em cima, claro. Tem que ir, porque se não for, nos preparamos, porque não vai ter renda lá na frente. Aí a dúvida é o seguinte... É o Chile. Eu não sou tão versado no Chile, muita gente fala nesse sentido. Não, o Chile tirou a contribuição patronal, que é um problema dramático, e desregulamentou de uma forma tal... que você pode fazer o arbitramento... isso mesmo, isso. Tem outros gravames, mas basicamente é uma inversão em papel e não na economia real. Então, e aí que a dúvida é o seguinte, se esse dinheiro vai para a economia, tem que ir para a Bolsa, no sentido assim, vai financiar a empresa, vai fazer... Claro. Esses dias, ontem mesmo, eu estava vendo uma empresa maravilhosa, que é uma empresa que cuida de cemitério. A gente acha que não, mas é um mercado maravilhoso, porque a demanda é inelástica. Mas lá no Ceará, um cidadão desenvolveu um seguro defunto. Então, mas isso é interessante. Mas assim, você vê que o mercado... Meu amigo Expedito. Quando eu falo assim, o mercado vai assuntar, vai descobrir qual é para fazer. Né? E esse negócio é importante para aumentar a produtividade da economia e o nível de produto da economia. Agora, esse jogo, né, eu acho que está meio travado ainda. A gente está experimentando. Ciro, absoluto. Acho que você ainda não entendeu. A taxa de juro nominal por mês vai ser 0,4. A taxa de juro nominal é a taxa sem desconto da inflação. Isso. Então, se você tiver uma taxa de inflação de 10% e o juro for 5%, você está com juro negativo de 5%. Então, a taxa nominal vai ser 0,4. Você já sabe, mas a gente vai traduzindo aqui para quem... Então, será que ele está acostumado? Às vezes eu fico olhando, não sei... Esse é o jogo de 2020. Selic do Guedes, vergonha, lulopetismo, é a menor da história. Menor da história. Eu acho que ele conseguiu muito em cima do carisma dele, desse jeito. Estava brincando, né? Uma vez, logo quando o Paulo Guedes entrou, foi muito peculiar isso. Teve aquele debate na Câmara dos Deputados, lembra que gerou bate-boca?
Juro por Deus, eu via pelo Twitter meu e na corretora todas as TVs, parecia jogo de futebol, Copa do Mundo, todo mundo torcendo, é isso aí, vai e tal. Porque ele conseguiu isso, mas isso é importante porque ele conseguiu entrar no imaginário, que é um valor importante, que eu vejo, por exemplo, que alguns políticos, você tem essa pretensão de inflamar no bom sentido, né? De capturar, de apaixonar, que sem isso não tem, né? E ele conseguiu isso. Isso daí faz efetivamente você ter uma... A condição objetiva pedia isso há muito tempo. Sim. Não é? A condição objetiva do Brasil não explica o desastre que aconteceu com a Dilma. Sim. Por isso que eu fico aborrecido quando o fanatismo não deixa perceber a debacle que aconteceu com o Brasil com a Dilma. Não entendeu nada. Não entendeu nada ela, coitada. Não entendia mesmo, porque não era do ramo, sendo uma pessoa honrada. Mas se cercou de auxiliares de quinta categoria. Né? Eu acho que, voltando àquela hipótese minha, que a origem da crise econômica é derivada do sucesso do Plano Real, é o seguinte, a taxa de juros veio caindo, né? Aí aconteceu, durante o período do Lula, 2 vezes bateu no piso que era a poupança, né? Lembra que tinha aquela discussão, não, se a taxa de juros cair daqui, vale mais a pena colocar dinheiro na poupança do que emprestar para o governo. Bateu ali 2 vezes. Aí rompeu, tiveram que mudar a lei da poupança e romper, para romper isso. A caderneta de poupança, tal qual feita pela Caixa Econômica Federal, é um produto financeiro que existe desde o segundo reinado. Isso, desde Dom Pedro. Então ele está falando o seguinte, o custo do dinheiro no Brasil, a rentabilidade mínima é 0,5% ao mês, desde o segundo império. E a Caixa Econômica da Corte que fez isso lá atrás, capital garantido pagando 0,5% ao mês pelo Tesouro Imperial, era a poupança dos escravos. Quer dizer assim, o resto do chão ganhava 0,5% ao mês. Então assim, tem uma estrutura monetária meio maluca. O que eu acho que a Dilma fez, que foi a questão mais, ela foi jogar a taxa de juros. Em agosto de 2011, ela começa a jogar a taxa de juros para baixo, vai para 7,25. Muita gente do mercado fala, tá vendo, ela errou. Mais ou menos, porque a taxa como todo caiu... Não é aí. Mas o que ela foi não entender a debacle dos preços internacionais. Isso mesmo, tem essa parte achar que crédito seria a solução para isso. Mas tem uma coisa que eu acho que ela fez que é mais importante. Se é verdade que a taxa de juros é função do grau de desconforto das pessoas com a realidade, ou seja, pela preferência pela liquidez, que é um termo estritamente keynesiano, se você cria um desconforto muito forte e vai pressionando, isso daí gera um problema. Então ela virou... Isso foi em agosto. No dia 1º de maio de 2012, em agosto de 2011, começaram a cortar a taxa de juros. 2012 foi lá, chegou em 7,25, o menor patamar da história até então. Ela vai em Rede Nacional TV, dia 1º de maio, porque não sabe, dia do trabalhador, é uma data meio, né? Então, à esquerda, né? Ela vira e fala que a culpa do juro alto é do spread bancário dos bancos. Ela basicamente chama Febraban para briga em Rede Nacional de TV. Que isso? Calma! Vamos devagar. Assim, eu acho que eu sou um economista que entende que a economia é uma economia política sempre, porque eu não caio na ingenuidade de achar que os fatores são escassos. Então você tira de um, coloca no outro. Coisa a gente precisa respeitosamente discutir com o Murilo Portugal. Ele que está lá na Febraban ainda. E é um velho amigo com quem eu trabalhei, foi meu secretário do Tesouro Nacional quando eu fui ministro da Fazenda. Então, eu também acho que desrespeito não resolve nada. Mas o Brasil oligopolizou seu mercado financeiro. Sim, mas é aí que está. Então, isso daí, de que há uma trava nisso, isso é fato. Então, mas eu acho que a gente está, de novo... O problema não é conversar, não é? O problema aí é agir. Então, mas aí que está. Esse que é o jogo que tem que ser feito sempre. Porque o mercado financeiro hoje em dia no Brasil, né? A gente está vivendo uma situação onde está se multiplicando muito. A empresa que eu trabalho, eu tenho uma militância financista, porque eu acho que é impossível de fazer crescer esse país se não tiver uma indústria financeira sadia, no sentido de, o trabalho que a gente tem. Esse é um ponto importante que eu quero aproveitar para dizer, olha, ninguém pode ter raiva do sistema financeiro. O sistema financeiro, em qualquer lugar do mundo, é essencial à saúde da economia. É ali que se hospeda a poupança do conjunto da sociedade, é ali que estão as especulações melhores, vamos dizer, sadias, da projeção de futuro, de risco, de atenuar compreensões de oportunidades. O que nós temos que condenar, e aí eu condeno com veemência, você não precisa concordar comigo, é que o Brasil virou uma economia de rentismo, puro e simples. Se você olhar o Brasil dos anos 30 aos anos 80, nós crescemos 6,5% ao ano. A partir desta deformação institucionalizada, a partir do real, que eu ajudei a fazer, mas o Fernando Henrique corrompeu, nós temos um crescimento que está descendo de 2,2% ao ano. Então, ou seja, esta trava tem a ver com câmbio e juro. Então, na minha opinião. Não, acho que tem várias coisas que tem que... Sabe o que é o problema?
Não, problema não. Fiscal, por exemplo, nós fizemos uma reforma patrimonial monstruosa. Fizemos. Né? Vendemos aí 150 bilhões de dólares do Fernando Henrique para cá. Cadê esse dinheiro? Nós fizemos uma reforma tributária monstruosa. Quer dizer, quando eu era ministro da Fazenda, no último dia do governo Itamar, a carga tributária era 27% do PIB. Fernando Henrique levantou para 32,5%. Foi impressionante. Cadê esse dinheiro? Assim, eu vou colocar da seguinte forma a questão. E o investimento sumiu nesse mesmo período. Eu vou colocar da seguinte forma a questão, e aqui eu vou me arriscar bastante ao falar isso. Eu vou colocar assim, eu sou um elitista, no seguinte sentido. Um país é bom não por conta da qualidade material, moral do seu povo, mas da sua elite. No sentido sociológico do termo, há um papel essencial. Então, mas aí que está. A impressão que eu tenho que a elite do Brasil abandonou qualquer noção de projeto. O que, por exemplo, fez eu falar, não, vou votar no Ciro, por exemplo, né? É que você trazia assim, tem a questão do setor militar, tem a questão do setor de remédio, se organizava uma discussão, né? Cadê alguém organizando qualquer discussão? Não é nem uma discussão, nem nada muito mais sofisticado. Se traz algum assunto. Projeto, assim, vamos discutir, porque senão, quando você, no início da nossa conversa, definiu o keynesianismo como uma espécie de suspeita em relação dos mecanismos de livre mercado, é que realmente eu vejo que, assim, se você tem um único plano, é deixar tudo solto, isso não é plano nenhum. Não é plano. Nunca aconteceu na história da humanidade. Isso é que é o mais grave. Você pegar o Paulo Guedes, com quem eu tenho uma relação cordial há muitos anos, né? O Paulo Guedes parou de ler nos anos 80, virou um Manel ganhador de dinheiro. Então, mas assim... Nada contra ganhar dinheiro. De quem ganha dinheiro só tem uma coisa, inveja. Mas em relação a essa questão do... Mas o Brasil navegar nesse mundo... de confrontos tecnológicos, confrontos comerciais, confrontos diplomáticos, confrontos bélicos, confrontos sem uma guia. Então, mas isso não é um trabalho que a elite tem que fazer. Por exemplo, hoje mesmo a gente está vendo discussões muito acaloradas dentro da Fiesp, por exemplo. Esse debate começou a gerar, né? É porque, assim, como eu digo que foi o Bolsonaro que ganhou, foi o Haddad que perdeu, é que realmente um estamento uma parte da sociedade falou, cara, parou, né? Só que eles foram para um outro caminho que eles também estão se questionando. Então, assim, eu acho que tem que organizar essa discussão um pouco melhor, que é importante, porque o mercado financeiro, insisto nisso, não só a empresa que eu trabalho, várias empresas e vários investidores, porque eu lido com cliente institucional, né? Levo eles para conversar em Brasília, com alguns stakeholders importantes, falo com pessoas de governo, né? Tem esse cliente, mas eu lido muito, Ciro, com aquele cliente que está lá para fazer... Tem para fazer... Tem, tá saindo da cadeia de poupança, tem. Isso assim, com 200 mil reais de... Tem, até menos. 100 mil. Menos. Tem gente que está fazendo, porque agora a pessoa vai ser obrigada a... Né? Então, assim, eu vejo o trabalho das nossas equipes comerciais no sentido de orientar de forma muito, muito consciente, porque... É pai de família que está querendo juntar dinheiro para pagar a educação do filho. É alguém que está querendo se aposentar ali, deu problema. É dinheiro pequeno. E assim, a gente faz isso todo dia. Então, assim, para além do baronato, eu sei que você está falando de um pessoal bem específico ali, né? Mas a indústria financeira... Porque, sabe o que é interessante que eu vejo também? Tem alguns... O mercado financeiro é cheio de meio metido a besta. Eu nem gosto, eu prefiro ficar no boteco do que ficar na Faria Lima ali, às vezes bebendo ali. Mas você vê assim, tipo, movimentos de pessoa em comunidade carente, querendo saber investimento. Sabe por que isso é importante? Porque quando você vira um investidor, eu vou falar um negócio que talvez muita gente não vai concordar, mas você vira um cidadão mais consciente. Mas sem dúvida. Porque quando você é um pequeno investidor, você está justamente... mexeu tal coisa, não sei se eu gostei. O que é aquele negócio lá? O que é aquela coisa lá? Levantar para fazer xixi, bom anunciar a taxa de câmbio. Ele vai querer saber por quê, traz aí. Então, assim, eu acho que tem O Brizola dizia uma coisa que eu acho que é muito contemporânea. Ele dizia assim, nós achamos a propriedade, nós do PDT, achamos a propriedade privada uma coisa tão boa que queremos para todos. Basicamente o que você está dizendo, quer dizer, se você, um pequeno poupador, sai do conforto da caderneta de poupança, que ele não precisa prestar atenção em nada, para ter que ver onde é que o dinheiro dele vai continuar sobrevivendo, isso é extremamente politizador e consciente. Altamente politizador. Por isso que a coisa da taxa de juros para baixo tem que bater pau. Tem. Não adianta a gente, por mais anti-Bolsonaro que eu seja, e eu acho o Bolsonaro fim da picada,
Mas uma coisa é verdade, né? A taxa de juros é a menor da história e vai causar consequência. Por isso que eu falei 3%. É isso. Porque você vai ver desse monte de dinheiro, você pega a Anbima, regula os fundos de investimento no Brasil. Sim. E ele calcula toda a parte de entrou dinheiro, que fundo entrou. É verdade, tem muito em fundo de título público, tem muito ali. Deixa eu fazer uma pergunta neste ponto. Do patrimônio dos bancos, do setor financeiro brasileiro, fintechs, corretoras, etc., quantos por cento é a exposição de título público? De cabeça, sim, é muito ainda. Deve ser muita coisa. Nós estamos falando de mais da metade? Metade, pelo menos. Metade, pelo menos. Assim, mas desculpa, eu não tenho dado. Mas assim, mais da grandeza. Você não precisa mas assim, até um pouco mais, até, na verdade. Pode chegar a 60%. E isso é engraçado, porque eles sempre falaram que o mercado financeiro brasileiro é super seguro. Também quem dera, tá tudo em título público, né? Aí fica. Mas aí. Repare bem, né, Cris? Repare bem, né? Porque. Mas é que tá. Veio o colo e aí, tchau. Então, aí esse jogo, mas assim, existe esse negócio que é fascinante. Então eu até vou usar aqui de propaganda aqui. Se você não abriu uma conta numa corretora, mas abre agora. Aproveita que você está na internet, já abre. E para guardar qualquer coisa, não é uma coisa. Isso não é só gente rica, não é isso. Você sabe para quem você está falando? Para mim. Você não tem conta em corretora? Não tenho conta em nada, nunca tenho. A minha poupança. Pô, você tem que fazer alguma coisa com isso, pô. Inacreditável. A minha poupança sempre foi de duas naturezas. Uma pequena caderneta de poupança, essa mesma caderneta de poupança, com medo de uma doença, não sei o que e tal, e pagar prestação de apartamento. Não é estratégia. Agora está virando moda, mas todo mundo me dizia durante esses últimos 20 anos que eu era idiota. Eu nunca quis ganhar dinheiro, na verdade. Eu só queria proteger o dinheirinho. Talvez, eu conheço uma corretora ótima para você abrir uma conta, depois a gente conversa esse negócio. Valeu, mas mas eu acho que eu tenho minha previdência privada. Então, mas eu acho que você falou esse negócio do dinheiro, né? Eu sou do tipo do cara também que não me amarra dinheiro não, sabe? Esse debate é muito mais interessante, eu sou fascinado com isso. E por isso mesmo, acho que o mercado financeiro vai cumprindo uma função. Você vê pessoas que durante a eleição era totalmente contra... Por que esse mercado é tão reacionário na política? 2 motivos, eu acho. Eu acho que o primeiro motivo é o seguinte, a gente vive num país absolutamente desigual. Dados desigual. Isso daí tem um papel crucial. Dados da Organização Internacional do Trabalho. Acho que tem 3 anos esses dados, depois eu posso passar com um detalhe para você. Eles pegaram a renda de vários países e dividiram por centil, né? Quanto ganha por decil? Quanto ganha os 10% mais pobres, 20%, e até chegar no 1%, né? De vários países. Aí a conversa é o seguinte, se você está no 1% mais rico na Argentina, e por acaso você cai para os 9% mais rico, ou seja, você está na galera ali em cima, tua renda vira 40% do que era. 40% do que era, né? No Brasil, você está no 1% mais rico e você cai para os 9% mais rico, tua renda vira 13% do que era. Então, aqui no Brasil, você não cai de classe social, você despenca. Isso já gera uma situação de quase anomia social gigantesco, de não simpatia. Eu tenho essa tese. Então, assim, um negócio que virou um problema de neurolinguística. Nem sequer a linguagem é a mesma mais. Então, tem um negócio... Explica por que o Paulo Guedes é assim, o povo pobre não poupa. Então... Pobre que gera problema no meio ambiente. É uma coisa que não é de maldade, é isso aí mesmo. Mas tem esse negócio que já faz as pessoas mais favorecidas... Tem um frio na espinha severo, né? Que é complicado. Isso de um lado, né? E de outro lado, particularmente do mercado financeiro, isso é uma coisa complicada. Complicada, mas faz parte, né? Os gestores, eles são muito conservadores, eles preferem errar junto com todo mundo que errar sozinho, porque eu estou administrando dinheiro terceiro, porque senão você fala, porra, André, você não... O outro lá foi melhor, sabe? Então, assim, é de conservadoria, todo mundo fica um olhando para o outro ali. É até um jogo chato, na verdade. Conservador em matéria de administração de dinheiro, eu sou talvez pior do que qualquer outro. Eu tenho um dia de déficit na minha carreira. Então, para os amigos do André do setor financeiro, eu já fui ministro da Fazenda, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, não tenho um dia de déficit. Então, mas... Eu esterilizei a dívida mobiliária do Estado do Ceará com 20, 15 anos de antecedência do vencimento no meu período de governo. Ninguém é mais conservador em matéria de finanças do que eu. Mas olha só que interessante, quando você fez isso, você fez que o custo de emprestar para o Ceará fosse mais barato, não é? O Ceará hoje, há 30 anos, nós não falamos em atraso. Então, funcionário, nem coisa nenhuma. Então, assim, isso daí mostra que um dos caminhos para se jogar o juro para baixo, na minha opinião, diferentemente de um enfrentamento... Solidez fiscal. Isso, porque aí você tira a matéria-prima da discussão, que é a quantidade de título público, assim. E aí tem um negócio muito simples, assim...
Vamos falar sobre isso, solidez fiscal? Eu não sou um especialista, mas a gente pode falar. Mas eu quero só a tua intuição. Então, de solidez, antes de terminar isso, porque antes de entrar nesse, vamos entrar nesse ponto sim, mas assim, às vezes a discussão, quando fica muito, que nem eu citei o exemplo da Dilma, de ir pro confronto, assim, né? Isso gera essa aversão ao risco que gera um juro mais alto. Mas quando você vai tendo solidez fiscal, simplesmente não tem o produto pro cara comprar, então ele vai ter que ir pro risco, olha só que coisa, né? Tipo, vai lá pro risco, é isso que é o jogo, né? Mas sobre a solidez fiscal, né? A gente está fazendo um ajuste, que é um ajuste, na minha opinião, que está fadado a ter limites, para não dizer fracasso, né? É esse que é o jogo, né? A gente está num negócio que está... Fiscal é o seguinte, quanto entra e quanto sai. Exatamente. Quanto entra e quanto sai está previsto no orçamento. O orçamento é uma lei, portanto não é a realidade do caixa. A lei prevê todas as receitas que vão entrar durante o ano e todas as despesas que vão entrar, inclusive giro de dívida, que você não está pagando nenhum centavo da dívida, isso. Então está capitalizando o buraco do governo, etc. Pois bem, 50% do orçamento brasileiro é rolagem e serviço de dívida pública. 27% é serviço da Previdência Social. E o resto tudo é... Então, o que eu vejo, assim... A vida do povo. É isso, essas coisas. Segurança, investimento de estrada, porto, aeroporto, etc. Está tudo lá no restinho. Então, o que eu vejo, e o Paulo Guedes já está dando sinais disso, né? Eles vão ter que gerar receita. Eles vão ter que... Toque mais essa música, porque isso é uma obviedade. Então, aí começou... Não, então, mas deve... um ano, hein? Não, mas não... O princípio da anterioridade. Tem uma coisa que tem um negócio... De tributo, você só pode inovar um tributo que só vai valer no outro ano. Jogaram fora o primeiro ano do governo e não tem como fechar déficit público no Brasil sem mudar a receita. Então, vai ter que fazer isso. Agora vamos atrás dela? Então, mas enfim, antes de ir atrás dela, assim, porque sou economista do mercado financeiro, apesar, obrigado pelos elogios, mas assim, meu métier é aquilo. Meu trabalho é saber se vai funcionar ou não. Sim. E eu estou achando que tem limites, isso que eles estão falando. Por que eu estou falando isso? Porque eles já falaram, vamos recriar a CPMF. Aí Marco Sintra caiu. Né? Não, vamos criar um imposto. Eles estão tentando buscar dinheiro. E eles vão achar dinheiro, entendeu? E isso daí é uma coisa que me preocupa nessa dinâmica mais de médio e longo prazo, né? Eu não sei a solução para isso exatamente. Eu acho que... Mas o conceito você já matou, que é a tua inteligência e a tua intuição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais geral para a gente ir caminhando aqui, agradecendo muito essa extraordinária aula, uma conversa, para além do muito brilhante, muito agradável para mim. Aprendi muito. Existe desenvolvimento sem cadeias produtivas complexas? Ou seja, é possível um país especializar-se no mundo em produzir milho, soja, galinha, pato, ovelha, boi, minério de ferro e petróleo in natura, e isso pagar eletroeletrônica, nova farmácia, química fina, bens de capital, etc.? Muito provavelmente não, mas muito provavelmente eu estou brincando, porque na verdade não. Você tem que ter esse processo adensado. Mas é que nem um indivíduo, né? Você tem um padrão mental, as pessoas têm que ser mais sofisticadas. Você vira uma pessoa meio boba, né? As coisas, elas não são antagônicas. O agronegócio não é antagônico com o idoso. Então, se dá para fazer essas coisas. Então, eu acho que seria ingenuidade de achar que, de novo, que o mercado vai alocar, tem que ter um projeto. Se não é o mercado, sozinho, como é que faz isso? É tão idiota isso, desculpa falar desse jeito. É o óbvio, né? Você tem que ter a indústria, né, a economia junto com o governo, num projeto nacional. E não tem nada errado nisso. É que assim, eu entendo, né? Gato escaldado tem medo de água. Aí, foi mal administrado, mas não tem jeito, vai entregar, não vai funcionar. Tem voo curto, pelo menos. Muito bem, podemos ir até 3, que Deus ouça as suas palavras. Amém. Porque, por mais que eu não acredite, eu torço muito, porque o povo está precisando. E 2021? Aí eu tô com 2.2, tá lá para 2021. Ou seja, vai e cai. Não vai crescer na mesma velocidade, porque essa novidade no mercado de trabalho vai ser incorporada rapidamente, aí parou, né? O impulso que tinha não deve ter. Produtividade é irrelevante neste assunto? Não, é relevante e a gente vai... Estamos sem ganhar produtividade? Estamos sem. Com essa informalidade é possível? Então, mas a produtividade está sendo feita através da diminuição ou a melhor eficiência do custo do trabalho, que é uma loucura. Assim, tem limite. Eu quero dizer assim, tem limite essas coisas. Você pode
pode no curto prazo fazer isso, talvez seja interessante, talvez o Paulo Guedes consiga orientar as coisas para outro caminho, mas tem que tomar cuidado, né? Não é assim fácil. André Prefeito, Eu agradeço. a sua disposição às câmeras. Você acredita nesse país? Isso é possível, na sua geração, Olha, a gente viver num país menos indecente? Eu vou falar um negócio que assim, não é que eu acredito, é uma obsessão minha. Uma obsessão no sentido seguinte, eu sinto, se você vê a história brasileira, com erros e acertos, você teve uma longa tradição de homens e mulheres num país que foi levando. E a minha geração chegou para um dilema interessantíssimo. A nossa discussão não é mais inflação, eu juro. É como fazer esse gesto. Então, eu me sinto parte de uma tradição nesse sentido. Então, outra coisa, né? Eu sou, talvez, né? Não sei se é porque onde eu estudei, o que eu fiz, né? Eu gosto de bossa nova, eu gosto de samba, eu gosto dessas coisas, entendeu? Então, eu me sinto... Não acha que a aspiração de vida é viver em Miami? Não, nossa, eu acho até brega isso, pelo amor de Deus, é muito brega. Esse foi André Prefeito. Para um pouquinho para pensar, meu irmão. Veja, o que falta ao Brasil é isso, é uma seleção que recrute os homens e mulheres com essa tradição de ganhar dinheiro, qual é o problema? Mas não desligar da vida.